Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa conversa aqui, né? Então, para a gente entrar nessa nossa conversa hoje, para quem não sabe, eu sou o Toco, né? Meu nome é Horácio, mas me chamam de Toco. Eu moro em San Diego, na Califórnia. Há 5 anos eu estudo mais profundamente a psicologia positiva, a ciência da felicidade, e trabalho com isso, tá? Eu que criei o grupo de estudos, é onde vocês estão ali. Se esqueci de falar. O grupo de estudos no WhatsApp, ele não é muito para diálogo, para que não atrapalhe as pessoas no dia a dia, né? Se você quer postar mais coisas, comentar mais coisas, trocar mais, as mesmas postagens que vão para o WhatsApp vão para o nosso grupo do Facebook, tá? Que daí você pode entrar lá no grupo do Facebook, que é um grupo para a gente ter um pouquinho mais de trocas, tá? Então, para a gente conversar, sempre quando a gente vai falar de felicidade, é sempre muito importante passar por alguns conceitos para que o conteúdo possa ser compreendido da mesma forma para todo mundo, né? E você pode estar se perguntando assim, puxa, mas como assim, Toco, trabalhar alguns conceitos, né? Por exemplo, para quem está no Zoom aqui, né? O que que vocês estão vendo na tela agora, né? O que que você acha que é isso, né? Eu sei que não é fácil dizer o que que é isso, né? Então eu vou dizer, isso são sementes de cenoura, tá? Então são sementes de cenoura. E é óbvio que quando você planta sementes de cenoura, você espera que nasçam cenouras, né? E qual que é a razão, né? Por que a gente espera de uma cenoura, né? O que ela tem que ter para ser uma cenoura? A cenoura quer, provavelmente, no final da existência dela, para ter cumprido o principal papel dela na vida, né? Para morrer, meio macabro a gente pensar na morte da cenoura, assim, já no começo do nosso encontro, mas para morrer feliz, para ter terminado a sua existência feliz, ela quer ter sido provavelmente uma cenoura boa, saborosa, com alguma utilidade, né, de vitaminas para a gente. Tá sem som para todo mundo ou só para a Almerina, será? Estão me escutando bem? Boa. Então, eu acho que a Almerina, dá uma olhadinha no teu volume aí, então, e vamos em frente. Então, é importante que a gente defina o que é uma cenoura quando a gente planta uma cenoura. Porque senão pode nascer algo que a gente não queira, né? Então a gente precisa definir o conceito disso e o mesmo serve para a gente. E hoje a gente vai fazer a nossa conversa acompanhado da nossa amiga cenoura, essa cenoura que o menininho está plantando aí na tela, né? Então, quando as pesquisas perguntam para as pessoas o que elas esperam da vida, mais de 90% das pessoas acaba concluindo que o que espera da vida é ser feliz, é ter uma passagem por aqui com uma vida que vale a pena, com uma vida que deixa a gente feliz. E daí vem a minha necessidade de definir alguns conceitos com vocês, é uma provocação filosófica mesmo, porque se a gente não definir o que é uma cenoura, como é que eu vou saber o que precisa ser feito para chegar até lá? Como é que eu sei se a cenoura chegou ou não chegou? Como é que eu vou saber se ela é uma cenoura ou não é? Ou se ela não é um nabo, por exemplo? E o mesmo vale para a nossa felicidade. Você já parou para pensar, puxa, 90% das pessoas dizem que querem ser felizes. Mas o que é felicidade para você? Você já parou para pensar o que é a felicidade para você? E quando a gente fala de felicidade hoje, a gente pega muito, por exemplo, da filosofia antiga para falar de felicidade, né? Volta e meia a gente fala dos estoicos, por exemplo, para falar de felicidade. Epicteto, Imperador Marco Aurélio, Sêneca, né? Enfim, uma variedade de autores que são dessa leva, né? Mas a gente precisa ter muita atenção em definir isso para a gente não falhar, né? E por isso a gente precisa definir o que é felicidade. Eu gosto muito e admiro a escola estoica,
né? E com base nesses autores, a gente diz que existe uma felicidade a ser alcançada, um jeito certo da cenoura ser, né? Porque eles disseram isso. Eles dedicaram a vida deles pensando, filosofando e disseram. Sêneca, em uma das cartas dele, né? Ele fala: a vida feliz e serena é aquela que está de acordo com a tua própria natureza e não pode ser conseguida de nenhuma outra maneira, além de ter o espírito puro e forte. Está aqui. É exatamente isso que muitos de nós pensamos sobre a felicidade hoje, sobre a vida hoje. Essa é a nossa cenoura perfeita, a nossa felicidade, né? E quando perguntam para as pessoas o que é felicidade, ela pode dizer isso, né? Nos dias de hoje seria comum, né? Olha essa cenoura que o menino está segurando aí na tela, né? Parece que foi esculpida por Da Vinci, né? E é isso que a gente busca hoje, é isso que o Instagram nos diz, né? E é o que Sêneca diz, né? Se eu for de acordo com quem eu sou e tiver um espírito puro, eu vou ser feliz. Está de acordo, né? Se a gente falar aqui, puxa, o que é felicidade para a gente? Pode ser isso. E até aí está tudo bem. É o que os livros do aeroporto dizem também, é o que as frases de Instagram dizem também. Então, poxa, estamos concordando. Está meio junto com o que a gente pensa hoje. A felicidade é isso, tudo de acordo com a nossa natureza. O problema, e o grande problema aqui, é que Sêneca conclui o pensamento. Ele podia não ter concluído, mas ele conclui. E Sêneca conclui como? Ele conclui dizendo que ter o espírito puro e forte, como a gente dizia antes, e manter os princípios que conduzem aos deveres da vida, aceitando os eventos que ocorrem e esperando os que ainda virão com uma atitude de concordância com a natureza. Percebem o problema aqui? Se a gente não definiu o que é felicidade, isso pode ser felicidade para a gente também. Aceitando os eventos que ocorram, venha o que vier. Coisa boa, coisa ruim, sorte, azar, tempestade, chuva, seja o que for, como o menininho da tela aí, o que vier tem que rir. Não importa a hierarquia que você nasça na tua sociedade, você tem que aceitar ela como for, é isso que os estoicos defendem. E mais, esperando o evento que virá com uma atitude de concordância, achando que isso é normal e bom. E, por fim, concordância com a natureza. A gente não está falando aqui concordância com a esposa, com o chefe, com a tua comunidade, é com a natureza. Repare que não é feliz consigo mesmo. Não estamos falando de prazeres. Os estoicos não estavam falando de prazeres. A gente não está falando aqui do ser feliz agora. Para eles, a felicidade é aceitar quem você veio para ser, quem a natureza te fez. Não tem essa de ser promovido, de mudar de cidade, de virar mochileiro e largar a tua carreira. Se a natureza te fez uma coisa, você aceita e vai até o fim com ela, independente do que vem. Tá vendo como é importante a gente definir felicidade? Porque se você não definir o que é, se você simplesmente pegar uma frase pronta, você pode acabar se embananando nos conceitos. Então, a felicidade para os estoicos, né, em formato de cenoura, seria assim, ó, meio espancada mesmo, né? Ia nascer meio sofreu para chegar ali, né? Para nós meio assim, né? Descabeladão, meio atordoado, né? Para ele, se no final da vida você tiver concluído a tua jornada, aceitando os eventos que vieram, esperando o que está por vir em concordância com a natureza, você vai ter uma vida feliz. Então a gente não pode simplesmente sair por aí dizendo eu quero ser feliz, como os estoicos diziam, sem analisar o que isso significa, sem contextualizar isso, porque talvez nem tudo que eles digam caiba no teu conceito de felicidade, e talvez o teu conceito seja diferente do meu. E por isso a importância dos conceitos.
Isso não vale apenas para os estoicos, vale para Jesus Cristo, por exemplo. Né? Você deve se lembrar, aceite o que vem de forma carinhosa. Se te baterem numa face, você dá a outra. Se a cenoura, enquanto cresce, encontra uma pedra, desvia, te vira. Se faltar água, cria novas raízes e vai atrás. Então, são conceitos de felicidade que são muito válidos. São importantes para a gente entender a felicidade. Mas que depois do século XVII, principalmente do século XVIII, começam a mudar um pouco. A felicidade para nós hoje é um pouquinho diferente. São os novos conceitos que mudaram o que a gente pensa, que constituem boa parte da felicidade para a nossa sociedade de hoje. Então, o que a gente entende por felicidade hoje, esse viver o momento presente, viver um prazer, viver os prazeres ao máximo, começa a ser traçado com John Locke. Depois vem mais cravado com Kant, né? Immanuel Kant, que diz que essa frase que está na tela aí, a felicidade é a condição do ser racional no mundo para quem, ao longo da vida, tudo acontece de acordo com o seu desejo e com a sua vontade. O seu desejo, a sua vontade, já está mais de acordo com o que a gente defende hoje, né? Do que é felicidade para a gente. Não está? Solo macio, água todo dia, luz na quantidade certinha, nenhum coelho por perto para te ameaçar a tua existência como cenoura, perfeito. Já está mais um pouco parecido com o que a gente espera do mundo hoje. Não é a natureza que importa agora, é você. Não é mais o teu lugar no cosmo, como Aristóteles dizia, você ocupar a tua função no cosmo. Hoje a gente está preocupado com a gente. E essas são definições super individualistas. Mais recentemente ainda, né, outros filósofos modernos, Julian Maria, Ortega y Gasset, colocaram também a felicidade em viver de acordo com os nossos projetos individuais de vida. Essas últimas definições são ainda mais individualistas. E vejam que contradição. Porque à medida que esses conceitos foram crescendo e nos dando essa possibilidade de a gente encontrar a felicidade dentro de cada um de nós, esses conceitos trouxeram junto um egocentrismo. O que importa é o eu. Não importa se a gente chegar nessa cenoura perfeita que está na mão do menino na tela aí e eu precise enchê-la de agrotóxico, fazer alteração genética, contaminar água potável. O que importa é a gente ser feliz, a gente, do jeito que a gente está, no lugar que a gente tem. A gente quer o prazer ao máximo, o máximo de prazer. Entendem a necessidade da gente definir a felicidade quando perguntam para você o que você quer da vida e você diz ser feliz? Você quer o feliz dos estoicos? Você quer o feliz do Kant? Ou você tem uma outra definição do que é ser feliz para você? O problema é que hoje a ciência demonstra isso, a ciência demonstra agora que o eu sozinho, que esse individualismo, que esse pensar só no nosso prazer, não traz satisfação duradoura. Mesmo que eu esteja seguindo o meu projeto, que eu esteja tendo prazer ao máximo possível, não dá para dizer a toda hora, porque é impossível a gente ter prazer toda hora, que eu esteja sendo a cenoura perfeita. Por isso, quando a gente fala de felicidade, a gente precisa definir qual felicidade a gente está falando. E eu hoje aqui com vocês, eu quero falar em felicidade, a felicidade que a ciência da felicidade, a psicologia positiva trabalham hoje como conceito, e que daí é importante a gente entender aonde a integridade está relacionada com isso. Tá? Então, esse conceito que a ciência da felicidade, que a psicologia positiva trabalha hoje, está relacionado de uma forma mais complexa com as nossas emoções positivas. Não é mais só prazer que importa.
com o nosso envolvimento com o mundo que cerca a gente, com os nossos relacionamentos, com o significado que cada um de nós tem para a nossa existência e também o que a gente realiza. É a gente considerar que a cenoura feliz, a cenoura perfeita, tem características específicas. Precisa ser crocante, precisa ser saborosa, precisa ser docinha, precisa ser orgânica, respeitar o meio ambiente, precisa cuidar do clima. Não é mais só um estado emocional de prazer. Não é mais individual apenas. E nem muito está relacionado simplesmente com a nossa função aqui no planeta ou no mundo, né? Como eu disse antes, ou no cosmos, como disse Aristóteles. Está tudo conectado. Complicaram a nossa felicidade, né? Complicaram a cenoura também, né? Como é difícil achar qual é a cenoura certa hoje, qual que é o ser feliz para a gente. Mas uma coisa é certa, a gente pode até não saber agora, de bate-pronto, o que é ou não felicidade, né? Para botar numa caixinha assim, puxa, eu sou a Margarete aqui e a felicidade é essa para mim. Eu sou a Isabel e a felicidade é essa. Eu sou a Mônica e a felicidade é essa. A gente pode até não conseguir definir isso agora. A gente pode não ter refletido sobre isso, qual é a cenoura perfeita para a gente. Mas se você parar para pensar de uma forma bem verdadeira, concentrada ou não, você vai saber se é feliz ou não. Você sabe. Você sabe se está satisfeito com a vida que leva ou não leva. Hoje você se sente feliz? Me conta aqui no chat, diz um sim ou não, me sinto feliz. Você sabe que eu comecei a me fazer essa pergunta em dezembro de 2018. Essa pergunta com afinco mesmo, do jeito que eu estou falando para vocês aqui. Ali, ó, Natália não, Mônica, vivo momentos de felicidade, outros nem tanto. Vou comentar um pouquinho sobre isso hoje, Natália. A Mônica falou isso, né? Natália diz não. Maravilha, vamos seguindo aqui. Então, eu comecei a fazer essa pergunta para mim, a me concentrar mesmo nessa pergunta. Eu me sentia feliz, mas essa pergunta eu comecei a fazer em dezembro de 2018. Eu tenho um amigo, o Breno, e o Breno é aquele cara que eu gosto de conversar as coisas mais profundas, assim, é um cara super intelectual, então ele é muito mais inteligente que eu, então ele sempre me ensina muita coisa legal, até sobre cenoura ele me ensina, né? E naquele momento a gente estava caminhando no calçadão de Pissarras, que era onde eu costumava veranear, onde os meus pais tinham casa no passado, e daí estava aquela, né, caminhando, aquela barulheira de final de ano, criança correndo, foguete estourando, som alto de carro, farofada na praia. E eu refletia com ele sobre como eu estava sentindo a minha vida. Eu tinha 40 anos, eu me sentia bem completo, eu tinha seguido uma carreira de marketing, tinha utilizado uma parte dos dons que eu tinha e dos talentos em algo que me dava prazer, coisa que se fala muito hoje, né? Tinha ganho prêmios que eu nunca imaginei que eu pudesse ganhar na minha carreira. Pô, tinha uma homenagem da ONU por projetos sociais que eu desenvolvia, nunca tinha imaginado chegar nisso. Até lá eu montei diversos negócios, uns deram certo, outros deram errado, mas eu me orgulhava da minha trajetória, né? Eu gostava daquele ritmo, empreende, faz um projeto novo, arrisca, tal. A cenoura estava bonita, mas no fundo eu sentia que a peça eu sentia que tinha uma peça que não estava bem encaixadinha. Sabe quando a gente estava montando aqueles quebra-cabeça de 1000 peças? Aí lá no meio do céu, que tem umas 200 peças ali num azul, que você não sabe o que, que é o que, aquele pedacinho do céu assim, aí você pega uma peça, você sabe que não é ela, mas ela quase encaixa, aí você dá uma apertadinha assim, né? Vai que cola essa peça aí. Eu me sentia meio assim. Talvez não fizesse a diferença trocar a minha pecinha, mas no fundo eu sabia que tinha uma peça no meu tabuleiro que ia encaixar melhor.
Tinha família, mãe, minhas irmãs, sobrinhas, tios, primos que eu gostava. Também tinha valores bem definidos do que eu queria seguir. Puxa, eu queria uma vida saudável, praticava esporte, eu gostava de praia, gostava de surf, acreditava no respeito pelas pessoas. Eu queria ser um cara legal e acho até que eu estava sendo até aquele momento. Mas na loucurada daquela vida workaholic, sempre cheio de coisa, eu nunca tinha parado para avaliar isso. Aí, minha saúde, né? Naquele momento eu tinha certeza que precisava melhorar. O estresse do dia a dia, né? Dos anos tocando empresa, enfim, aquilo ia me matar rápido. Essa era a única coisa que eu sabia. O que eu realmente discutia com meu amigo Breno era que parte dos meus valores, ou do que eu considerava mais próximo do que eu queria ser, tinham entrado em conflito. Porque eu queria, em um momento, ser duas coisas conflitantes entre si. Eu queria, por exemplo, ser a cenoura orgânica, mas queria ter a cor da cenoura transgênica. Eu me achava feliz, até posso dizer que eu era um feliz kantiano, lockeano, né? Tinha muito dos prazeres que eu queria ter, mas eu sentia falta de algo. Por exemplo, eu queria viver com mais paz, mas eu também queria viver sendo um empresário que arrisca, que falha, que erra, que tem aquela rotina Faria Lima, né? Uma parte de mim queria seguir o meu Summer Never Ends, né? Para quem me acompanha em rede social sabe que eu falo muito disso, né? Que é uma hashtag que eu comecei a usar lá no Orkut, né? Só para deixar bem claro que faz bastante tempo, né? É uma espécie de mantra que né? Que fazem muitas coisas que fazem me sentir bem, né? O sol, a praia, a natureza, sem tanto apego material, mas mais que isso era uma mentalidade que eu usava para encarar a vida como ela é, lidando com os nossos invernos, nossos outonos, nossas primaveras, aprender a gostar de tudo que vinha. Meio Sêneca, lembram do Sêneca? Aceitando os eventos que ocorrem, esperando o evento que virá com uma atitude de concordância e concordância com a natureza. Meio Sêneca, assim. No fundo, eu queria ser uma cenoura mais assim. Eu queria algo mais que nem eu perguntei para vocês aqui, eu não sabia definir o que era. Eu queria ser feliz, como acredito que todo mundo aqui, tirando os loucos, né? Mas ser feliz era o que eu queria. Mas eu queria ser o feliz de Sêneca, eu queria ser o feliz de Kant, eu queria ser o feliz de Julian Maria, de Ortega y Gasset. E aqui a gente começa a construir e confrontar um paradigma importante da nossa integridade. É comum nesse liquidificador de pensamento de felicidade egoísta, momentânea, pontual, eterna que a gente vive hoje, insustentável, você não vai encontrar a cenoura perfeita. Essa cenoura não existe. Se você quiser ter uma cenoura de verdade, essa cenoura não existe. Não existe a cenoura perfeita. Não existe a felicidade constante, como quem me falou aqui, né? A Mônica, vivo momentos de felicidade e outros nem tanto. Não existe essa felicidade. A felicidade não é um estado constante de alegria. Isso não existe. Na natureza real, a nossa cenoura, tipo na imagem que está na tela, para quem está no Zoom, né? Essa cenoura vai encontrar pedra, vai encontrar terreno mais duro, vai faltar água, vai encontrar outras cenouras por perto com quem ela vai ter que lutar por vitamina do solo. Eu me lembro bem que um dia eu estava sentado na entrada da sala da UCSD, da Universidade da Califórnia, aqui, antes de dar uma aula sobre felicidade na nossa vida. E eu estava sentado lá, cansado de um dia quente aqui, meio sozinho, comendo um M&M para ver se me dava uma energizada, assim, né? E uma menina que ia participar da palestra sentou do meu lado, eu ofereci um M&M meio sem querer dar, assim, né? M&M é meio assim, né? Você pega aquele pacotinho, quem come sabe, né? Você até oferece, assim, né? Mas não, pô, não é para aceitar, né? Daí ela me falou assim, Toco, você que vai dar a palestra sobre felicidade hoje? Eu falei, aham.
Ela falou, nossa, que legal, minhas amigas participaram dessa aula no mês passado, tal. Eu disse, nossa, que maravilha. E ela me disse, Toco, mas agora você vai precisar ter cuidado. Eu olhei meio espantado para ela, né? Já estava com aquele açúcar no sangue dos MM, fiquei pensando, né? Puxa, será que minha memória falhou aí? Será que eu fiz alguma coisa errada, né? E meio aquela culpa do que eu não fiz, assim, né? E daí ela completou, assim, ela falou, porque se eu ver você meio triste, cabisbaixo, como eu estou vendo agora, eu vou contar para elas, eu vou mostrar para elas que felicidade não existe. E aquilo me acendeu essa luz, assim, sabe? Tipo essa que a Mônica colocou aqui, que sempre me acende. E assim que eu comecei a aula naquele dia, eu disse para todo mundo que estava que o que eles precisavam entender era que sim, pô, que eu era muito feliz. E isso nada tinha a ver com ter uma experiência extrema de constante alegria. Que ninguém que estava ali ia passar por essa experiência, viu, Mônica? Ninguém passa, todo mundo vive que nem você, que tem momentos de felicidade, outros nem tanto. A vida bate, a vida é dura, a vida é desafiadora. Existem dois tipos de pessoas que experimentam sentimento extremo de felicidade, de extremo constante, que não sentem emoção dolorosa, que não sentem raiva, que não entristecem, que não têm momento infeliz, que não se decepcionam. Primeiro são os psicopatas, que por definição não tem emoção dolorosa, se tem psicólogo aí, psiquiatra, vai saber o que eu estou dizendo, ou o segundo grupo de pessoas que não têm essas emoções, são as que estão mortas, né? Então, ser feliz é experimentar tudo isso. Se você sente emoção negativa, Mônica, se você sente uns momentos nem tanto felizes, isso é um ótimo sinal. Psicopata você não é. E está viva além de tudo. Veja só que maravilha. Mônica, então, ó, de psicopata não tem nada. Maravilha. Mônica é uma pessoa que pode ser nossa amiga. Tá aceita no grupo aí. Então, só fui fechar aqui um microfone. A cenoura, para ter aquele sabor perfeito, aquela cor maravilhosa, a crocância da natureza, assim, né? Vai passar perrengue, gente. Vai passar dificuldade, vai ter que construir o caminho dela, vai ter que desviar, vai ter que puxar raiz para um lado, vai ter que criar uma verruguinha ali e aqui. E a hora que ela chegar perfeitinha, raladinha no teu prato, toda gostosa, docinha, ela cumpre o papel dela, sem às vezes você nem mesmo saber que formato ela tinha. Então eu estava lá naquele papo com o Breno, voltando para onde eu estava, né? Eu dei uma fugida aqui, ainda conflitando meu lado workaholic com os meus prazeres do mundo, meu lado cenoura orgânica, por outro lado a cenoura cheia de agrotóxico. Como eu disse, eu tinha 14 anos, e daí eu estava num hiato na minha vida profissional, entre um contrato e outro, e eu decidi que eu precisava parar um pouco e ver se o toco que eu estava me tornando era o mesmo toco que eu queria ser, né? A integridade, se eu estava cumprindo a minha integridade, se eu estava sendo o que eu queria, que eu entendia por felicidade. E foi quando eu decidi passar um período sabático de 6 meses na Califórnia. Eu não queria passar 6 meses de perna cruzada na Índia, meditando, tal. Eu queria algo que tivesse mais a ver comigo, para eu entender o que faria eu me sentir completo, me sentir integral. E nesse momento, antes de pensar em saúde, de pensar em relacionamento, em dinheiro, em trabalho, em crença, eu entendi que eu precisava descobrir quem eu realmente era. E eu precisava gostar disso. E sabe que isso parece fácil, né? Mas isso é muito difícil. É muito duro você parar e olhar quem você é realmente. Integridade é o tema da nossa conversa hoje, né? Qual é? Quem é você? É duro você olhar para isso. Por quê? Porque exige coragem, exige você aceitar e ver
onde você é fraco, onde você falha, onde você fraqueja, onde você vai mal, onde você tem medo. E eu precisava descobrir realmente o que eu precisava, né? Que características eu precisava para realmente me sentir um Horácio completo, uma cenoura completa, para me sentir mais cenoura. E assim eu fui começando a minha busca. Puxa, crocância, importante. Formato, puxa, para mim não importa muito. Ter bastante galinho verde, né? Não importa. Ser bem alaranjadinha, puxa, é importante para mim. E assim, pouco a pouco, eu fui me descobrindo. E assim, pouco a pouco, é que você também precisa ir se descobrindo. Pouco a pouco eu fui me achando, fui me descobrindo mais, e tem sempre um mais. Eu descobri que só aquilo não bastava. O que eu era, né? O que eu gostava de ser não bastava, porque eu precisava olhar para fora. Primeiro, precisava confrontar se tudo aquilo que eu queria ser, que eu achava certo ser, a minha moral, né, para quem gosta do lado mais filosófico, se eu estava sendo mesmo. Sempre quando eu falo disso, eu lembro de um texto que eu escrevi, quem já lê meus textos há muito tempo vai talvez lembre, se chama Síndrome do Menino Prodígio. Um dia depois que eu cheguei aqui na Califórnia, eu estava em Los Angeles, andando ali na região da Calçada da Fama, ali, e na frente de uma lojinha eu vi uma revista que dizia as 30 maiores bilheterias de super-heróis da história do cinema. Achei legal, não precisava pagar nada, peguei, sentei numa pracinha que tem ali perto e comecei a ler. Do 30 ao 20, do 30º ao 20º, tinham alguns filmes que eu nem conhecia, né, uns super-heróis mais novos, até mais velhos, tal, mas que no fundo, eram pouco conhecidos. Do 20º ao 10º, já começaram a aparecer alguns que eu conhecia. Aquaman, pintou uma Mulher Maravilha ali, mas do 9º em diante, ali do 9 para frente, eu percebi algo que me chamou a atenção. Tinham 4 filmes do Batman. Batman o Retorno, Batman Cavaleiro das Trevas, Batman e os Cavaleiros da Arca Perdida. Não, esse era Indiana Jones. Mas o Batman estava ali. 4 filmes, uma marca impressionante. E daí eu peguei e eu voltei um por um. Mesmo, mas um por um mesmo, assim. Vendo onde no meio daquele monte de super-herói desconhecido estava o Robin, que é conhecido. Todo mundo aqui conhece o Robin. Nem todo mundo conhece a Formiga Atômica, mas todo mundo conhece o Robin aqui. E eu não achei. Não teve muita gente no filme do Robin. Na verdade, né, depois eu pesquisei, o Robin mal tinha filme mesmo. Mas faz sentido. O Robin vivia a vida do Batman. Em que cidade o Robin ia ser herói? Gotham City já era protegida pelo Batman. Onde é que ele ia trabalhar? Batcaverna já estava cheia, era cheia de morcego. Robin não tinha nada a ver com morcego. Nem com aquela cueca para fora da calça ele tinha. Cinto de utilidades. O Coringa. Tudo era do Batman. O Robin não tinha filme. Ele não tinha história. O Robin vivia a vida do Batman. E daí eu me perguntava, será que eu estou vivendo a minha vida, a minha integridade? Será que tudo isso que eu estou descobrindo sobre a minha existência tem a ver comigo? É uma pergunta que vocês também têm que se fazer. Ou tem a ver com os Instagram que a gente vê? Ou tem a ver com o gramado do vizinho? Será que eu estou vivendo a cenoura que eu quero ser? Ou a cenoura que eu estou olhando ali do lado? Tem cenoura que precisa de mais sol, tem outros que precisam de mais água, tem outros que precisam de mais sombra. E tem bastante opção no mercado, né? Tem cenoura roxa, tem cenoura branca, curta, fina, sem sabor, mais doce, pequenininha.
Então, você precisa primeiro descobrir quem você quer ser e depois você precisa descobrir se você está sendo o que você quer ser. Então, além de trabalhar aquela coisa bonita de descobrir o que está dentro de mim ou o que está dentro de você, né, de eu começar a me orgulhar dos valores que eu tinha, eu precisava ter certeza que eu não estava vivendo a vida do Batman ou de outra cenoura. Essa era a minha segunda tarefa. Então, minha primeira tarefa era ver quem era eu, né? Qual era a minha moral, qual era a minha integridade. E depois, puxa, eu estou seguindo nisso? Não adianta eu ter valor se eu não sigo. Não adianta eu gostar de certas coisas se eu não faço. Não adianta acreditar em ações e não fazer nada. Falar uma coisa e acreditar em outra e fazer outra. Enfim, eu fui colocar a minha integridade à prova. E quando eu pensei em colocar tudo isso à prova, tudo que eu achava tão bonito, tão verdadeiro, seguir para as minhas vontades, puxa, então, puxa, o que eu preciso é pegar o que eu gosto, ir para o mundo e ser o que eu quero ser. Ah, vai me fazer feliz e pronto, o que importa é minha felicidade, viva Kant, né? Nessa linha só do que a gente falou, Kant é bem mais profundo que isso. Então, agora eu quero ser a laranja, a cenoura laranjadona, crocante, docinha, natural, vou brigar com o mundo para ser isso. Não quero ter agrotóxico, não quero ser transgênico. E assim tudo vai dar certo. E assim eu vou ser a cenoura que eu tanto sonhei, mas, e mais uma vez mais, só isso não funciona. Tem um filósofo, Ortega y Gasset, né? Fala, você e a sua circunstância. Você é você e a sua circunstância. Você é você e a tua realidade. Opa, peraí que eu passei aqui os slides. Você é você e a tua realidade. Você é você e o que te cerca. Isso está conectado. Não adianta você querer ser o integralzão, tudo que a tua moral diz que é certo você ir fazer. Existe um mundo ali fora. Existe algo com quem você vai bater de frente ali fora, situações. Não dá para excluir uma coisa da outra. Então, se você achou o que você é, se você achou o que te faz completo, a tua integridade, o que te faz ser integral, falta você olhar o que está em volta de você. Porque vai depender. Se você imaginar sendo a nossa cenoura, claro, vai depender com que solo você está se relacionando, com que clima, com a quantidade de cenoura que tem na tua volta, onde é que você foi plantada, que época do ano é agora, tudo isso vai influenciar. Parte de dentro, parte da tua integridade, começa de dentro, começa da gente. Não dá para começar de fora. Você não vai construir um indivíduo começando de fora. Você precisa saber se vai ser cenoura, que tipo de cenoura vai ser, para não acabar sendo um nabo. Começa aqui dentro, mas precisa olhar para o que está em volta de você. Porque existe um mundo real na tua volta. E no mundo real acontecem coisas reais. Por exemplo, quando eu vou para o sol, para a praia, né? Puxa, eu sou o cara que gosta da praia, puxa, vou para o sol. O que acontece? Acontece o que está aí nessa imagem. O sol me queima. Isso não tem nada a ver com o esquema montado na minha cabeça, com o meu desejo. Puxa, eu vou para o sol e vou ser feliz, porque a minha integridade diz que quando eu estou no sol eu fico mais alegre. É externo. Acontece, eu me queimar no sol acontece independente de quem eu sou ou do que eu desejo. Então existe o que está aqui dentro da minha cabeça e o que está fora. E esse é um ponto-chave. Essa é a hora que você precisa cair na real. É a hora que o indivíduo se encontra com o mundo real, em que nem tudo que representa a tua integridade está de acordo com o mundo real. Então, puxa, eu quero ser tudo isso, mas o que está aqui fora é diferente. E a nossa mente não gosta quando existe essa diferença entre o que está dentro e o que está fora. A mente gosta, a gente se sente satisfeito
quando existe uma consistência, quando o que está dentro e o que está fora conversam. E se não tem essa relação, se não tem essa consistência, então a gente experimenta um negócio que se chama senso de dissonância. Então a gente experimenta uma espécie de doença. A gente se sente frustrado. O que acontece? A gente entristece. É quando a cenoura quer ser a cenoura mais docinha do universo, só que o solo que ela está não permite esse sabor todo. A gente não se sente bem, não parece certo. Nessa hora, o que a gente faz, o que a gente precisa fazer, tudo que pode para diminuir essa diferença entre o que está dentro e o que está fora. É assim que nossa cabeça reage. Seja mudando a realidade ou mudando a nossa expectativa para se adequar à realidade externa. A gente não gosta da inconsistência, a gente entristece, se estressa, se irrita com ela. Quanto mais, presta atenção nisso, que isso é muito importante. Quanto mais distante o teu pensamento, as tuas expectativas estão da tua realidade, vamos pegar aqui na câmera, a distância entre elas, quanto maior o espaço, menor a felicidade, menor a satisfação, menor o contentamento. Então, a tua expectativa, o teu esquema mental sobre o mundo, eles estão interconectados com o que está fora. Tem uma relação entre essas duas coisas. Tem uma sobreposição sobre essas duas coisas. E isso serve para ajudar você a pensar sobre isso. Isso ajuda a entender o diálogo que está acontecendo entre o que está dentro da nossa cabeça e entre o que está fora. A entender que não depende só do que a gente quer ser, não depende só da nossa moral, não depende só da nossa integridade. Deixa eu fechar aqui esse microfone que abriu. A gente precisa entender você é você e a tua circunstância e o que te cerca. Se você descobre com toda a tua terapia, com todas as tuas sessões de autoconhecimento, meditação, com o teu guru, que você gosta e se sente bem pegando sol, e quando você vai para a praia, você pega o sol, e daí você fica ardendo e queimado, existe um esquema mental, uma expectativa, ir para a praia, pegar o sol e me sentir bem, como eu falei antes. Você vai ter que encarar a realidade. Você vai ter que entender o que está acontecendo. Puxa, era para eu ter vindo aqui pegar sol e me queimei demais. Óbvio, estou dando um exemplo bem banal para que a gente conecte a ideia, né? Se você quer ser a cenoura mais longa, embaixo da tua horta tem um concreto, você vai precisar mudar o teu esquema mental, você vai precisar adaptar a tua moral, a tua integridade a isso. Você vai ter que arrumar o esquema mental. Portanto, a primeira coisa que a gente pode fazer quando existe essa diferença entre as nossas expectativas e a realidade, quando existe essa inconsistência, é atualizar a nossa expectativa. Isso é a primeira coisa que a gente pode fazer. Então, digamos que eu não sabia que quando eu pegava muito sol eu me queimava. Isso costuma acontecer com todos nós no primeiro dia de verão, né? Você vai lá, parece que você esqueceu que queima, você vai para a praia, fica 18 horas exposto no sol e você se queima. Aí você atualiza o teu esquema mental e passa uns 3 dias ali, né, no cabide, e você aprende, você atualizou o teu esquema mental. Puxa, o sol eu não consigo mudar. Ele está lá fora. Eu preciso que meu esquema mental esteja de acordo com isso. Eu não vou conseguir mudar o sol. Você precisa cravar o pé no chão, cair na real para algumas coisas, olhar a realidade, o que está acontecendo à tua volta. Puxa, eu não vou conseguir ficar tanto no sol. Talvez ainda tenha que dormir no armário, como eu falei. A cenoura talvez não consiga atravessar o concreto que está embaixo dela. Aí de duas, uma.
Ou a gente vai ser infeliz queimado, ou uma cenoura curta com concreto, ou a gente adapta a nossa expectativa, adapta nosso esquema mental para o mundo que está ali fora. Tá claro para vocês? Maravilha. Então é a partir daí que você ajusta as tuas expectativas, de acordo com a tua integridade, com quem você é, mas também de acordo com a tua realidade. Começam a ver que a nossa integridade, a nossa moral começa a ter que se ajustar à realidade, com essas coisas ajustadas entre si. Só assim você vai entender qual é a tua verdadeira felicidade e o que você precisa fazer para chegar lá. Porque se você continuar com aquela integridade idealista e o concreto estiver embaixo de você e o sol estiver queimando mais do que você imagina, você vai ter problema. E assim eu fui seguindo a minha busca, tentando entender quem eu realmente era e trabalhando para ajustar as minhas expectativas com a realidade que estava na minha frente. Uma coisa importante é que a gente não tem controle sobre a criação dessas expectativas, dos desejos. Mas pouco a pouco, com autoconhecimento, dedicando um tempo de reflexão sobre você, com honestidade, com um olhar para a realidade, você pode ser um bom domador delas. Aí você vai me falar, puxa, Horácio, que papo chato esse. Lá vem você de novo falar que eu preciso parar um pouco e olhar para mim. Quem é que me garante que eu vou ser mais feliz com isso ou não? Não há garantias. A única garantia que eu tenho é que se você não olhar, você não vai sair da onde você está agora. Você vai continuar tendo a mesma coisa. E talvez você esteja desperdiçando uma grande oportunidade de evoluir, né? E se você está aqui hoje é porque você quer ir além, né? Então, que nem eu falei, você pode ser um bom domador das suas expectativas. É como se dentro da nossa cabeça tivesse um elefante, que é a nossa parte selvagem, que é incontrolável, que é o que a gente sente, que é o que a gente se emociona, né? Nossos impulsos naturais. E junto, dentro da nossa cabeça, tem uma pessoa que monta esse elefante, que é a nossa razão. A gente não tem o menor controle sobre o elefante, sobre a criação desses desejos naturais, sobre a criação das expectativas. Mas se a gente buscar direitinho, trabalhar com esforço, a gente pode sempre melhorar a nossa capacidade de domar esse elefante. E isso é a nossa razão. Então a gente não tem controle sobre ele. Então, para adequar o que eu queria com a realidade que estava se apresentando para mim, eu precisava de mais uma coisa, eu precisava agir, eu precisava me tornar um melhor domador. Todo esse pensamento vai meio de acordo com aquela oração da serenidade, né? Deus me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que eu posso e a sabedoria para separar uma das outras, né? Você precisa agir para isso, agir para aceitar as coisas que não pode mudar, agir para mudar as coisas que pode. Você precisa agir. E agir é trabalho duro, duro mesmo, para transformar o que está à nossa volta. Então a cenoura vai ter um determinado momento que ela vai ter que decidir. Ela desvia de um bloco duro de terra, mas daí vai deixar de ter o formato perfeito, da integridade que ela queria ter. Ou corre o risco de se chocar com o bloco, não conseguir quebrar o bloco e ficar menor do esperado. Por exemplo, eu fico no sol, pego vitamina D, aproveito a energia que o sol me dá, ou eu abro um guarda-sol, passo um protetor solar, escolho a melhor hora de ir para o sol, e daí começa o trabalho. Desvia daqui, quebra dali, lança uma raiz mais longe, tudo dentro da tua moral, dentro da tua integridade. Disso nós já batemos
a pedra lá no começo, né? Não desviaremos disso, não seremos o Robin. E foi o que eu fiz. Entendi quem eu queria ser, comecei a olhar mais para a realidade, tentei compreender de uma forma real o que me fazia mais feliz, criei minhas expectativas, minhas metas, aceitei que certas coisas seriam impossíveis e comecei a me transformar o que estava na minha volta. Né? Puxa, chego aqui nos Estados Unidos, eu preciso aprender inglês. Eu preciso transformar essa minha realidade. E eu não vou conseguir mudar os Estados Unidos para que todo mundo aqui fale português. Eu preciso mudar a minha realidade, dentro da minha integridade. Puxa, eu não estou aqui dizendo que né, eu vou cometer algo amoral, imoral. Eu preciso aprender inglês e me adaptar. Puxa, existem jeitos de montar uma empresa aqui que são diferentes do Brasil. Eu preciso aprender, preciso agir. Ah, eu gosto da praia. Puxa, eu vou morar perto da praia. Para isso tem consequências, tem benefícios. Então eu fui direção da minha cenoura perfeita, mas não era tudo. E parece que tem sempre um mais, né? Já acho que é a terceira ou quarta vez que a gente fala em mais hoje. Eu fui para ser quem eu queria, eu olhei para a minha realidade, eu comecei a transformar a minha expectativa, comecei a transformar a minha realidade, mas nessa realidade tinham pessoas. E naquela época eu assisti um filme, né? Achei até que era um filme de ônibus, tal, mas não era, né? A história de um menino. Quem aí já ouviu falar do Alexander Supertramp? Acho que a gente já falou talvez dele em outros encontros, né? Então, o Alexander Supertramp é aquele rapaz que teve a vida retratada no filme Into the Wild, né, que acho que é na natureza selvagem, a tradução para o Brasil, e ele achou a integridade dele. Largou uma vida, puxa, minha integridade é viver perto da natureza, fazer coisas mais legais do que essa vida chata que eu estou vivendo, tal, dessa sociedade que eu estou vivendo, preocupadas com coisas que eu não acredito. Largou uma vida boa, razoavelmente boa, doou todo o dinheiro que o pai estava guardando para ele para a faculdade, bem comum nos Estados Unidos você ter esse caixinha de faculdade. Foi em direção a tudo que acreditava, botando a integridade dele à prova, sem dinheiro, sem nada, só seguindo os seus valores. E vai encontrando momentos de muita felicidade, até que ele encontra a natureza selvagem, né? E se você não viu o filme, tapa o ouvido agora que vai ter spoiler, eu vou contar o que acontece, tá? Não fique chateado comigo. Então ele vai lá, ele vive tudo o que ele sempre quis, tudo o que ele fazia ser o que ele era, todas as coisas que gostava, e daí ele acaba ficando preso na neve e morre totalmente sozinho dentro de um ônibus abandonado. E resumindo a história, né? Era só para estragar para quem não viu mesmo, só para contar o final. Mas o interessante é que antes dele morrer, ele escreve um bilhetinho. Então, se a gente pegar o Alexander Supertramp, até aqui, ele está falando exatamente onde a gente chega no nosso encontro agora. Exatamente. Integridade, sinceridade com a sua integridade, agindo de acordo com a realidade que ele encontra. Só que daí ele tem um caderninho, né? E antes dele morrer, como eu falei, ele escreve um bilhetinho. Ele revê, passa por todos os momentos da vida dele, os últimos momentos que ele passou se divertindo, vivendo a felicidade dele, e escreve: a felicidade só é real quando é compartilhada. A felicidade só é real quando é compartilhada. Então, não adiantava só saber quem eu era, nem fazer só o que eu acreditava também, precisava mais. Isso não é o suficiente. Precisava compartilhar, é preciso estar com pessoas, compartilhar, interagir, colocar a minha integridade à prova com as pessoas que estão à minha volta. E não só colocar a minha integridade, compartilhar, me relacionar. Tem que ter gente junto.
tem que criar a realidade junto. Tem um estudo que é realizado há muito tempo em Harvard, já está na terceira geração. Eu não vou detalhar muito ele aqui, detalhamos, se eu não me engano, no nosso segundo encontro. Mas o que esse estudo demonstra? Olhando os alunos já há 3 gerações, o que o estudo demonstra é que o principal fator de felicidade, bem-estar na nossa camada externa da vida, o que está fora de nós, é a qualidade dos nossos relacionamentos. A gente precisa de bons relacionamentos. Veja, eu não estou aqui falando de qualidade, eu não estou falando de quantidade, desculpe, eu estou falando de qualidade. Bons relacionamentos para que a nossa felicidade, para que a nossa integridade possa definitivamente se realizar, se ajustando ao outro. Não adianta só você querer ser quem você é. Se você ficar assim, você não vai achar um ambiente de trabalho que você goste. Você não vai achar um relacionamento que te faz feliz. Então eu precisei ajustar a minha cultura, aceitar a cultura do que é local aqui. Por exemplo, dentro do que é ético e humano, claro, já falei, não estamos cruzando a linha da minha moral, mas a nossa integridade não pode ser dura. Então, na verdade, inclusive, na verdade, isso é a ética, né? Essa construção do bem-estar coletivo. Eu precisei começar a aprender a conviver com essas pessoas, a criar relacionamentos verdadeiros, com o meu eu verdadeiro. Então, foi preciso adaptar, ceder, reajustar, construir, compartilhar. E pouco a pouco eu fui conectando com o que era mais verdadeiro dentro de mim, não sendo tão intransigente com o que eu imaginava ser a minha integridade, né? Como está aí na telinha, puxa, a gente vai precisar dividir o biscoito. Eu fui aprendendo a me conectar com a minha verdadeira realidade, e a verdadeira realidade envolve pessoas. E assim eu fui mudando o que estava dentro de mim, mudando o que estava fora, e era possível mudar, e compartilhando o meu verdadeiro eu com o mundo que está fora. E é assim que é uma cenoura perfeita para mim hoje. Então, lá voltando à nossa pergunta lá do começo, o que é felicidade? Para mim é isso hoje. Para a ciência da felicidade é isso hoje. Deixa eu passar aqui o nosso slide. Então, a felicidade para mim é estar aqui hoje meio como uma cenoura que aceitou ser cenoura onde foi plantada, com os recursos que tinha, aceitando os desafios que eram impostos, indo até onde eu podia ir para transformar, cedendo onde eu tenho que ceder. Mas hoje eu reconheço que isso é um trabalho muito profundo e que a gente não encontra a resposta do dia para a noite. Exige esforço, exige trabalho duro, exige suor, exige desconforto, exige dor, como eu falei agora há pouco. Mas nesse caminho eu nunca me conheci tão bem, nunca prezei tanto pela qualidade dos meus relacionamentos. Passei a reconhecer com carinho e domar as minhas expectativas, tentando ser o melhor que eu posso, né, no momento, com as coisas que eu tenho, sem nunca parar de tentar evoluir. E é o que eu vejo nas minhas mentorias, é o que eu vejo com os grupos que eu trabalho, nas palestras que eu dou, que o trabalho é duro, que o trabalho é demorado, mas quem está disposto a entender o que é felicidade para a gente, como é que ela se manifesta na gente, segue esses caminhos. Nessa busca eu fui encontrando o lugar que eu me sinto bem. Cadê minha carreira de marketing? Puxa, não era o lugar que eu me sentia tão bem. Então, né? Puxa, vou estudar psicologia positiva, vou estudar a ciência da felicidade. E eu sigo cada dia negociando isso que eu quero tanto ser com o mundo que está à minha volta, porque tem coisas que eu vou querer ser que não vão ser possíveis.
E uma coisa muito importante que eu aprendi, que eu aprendo até hoje, e que eu espero ter conseguido plantar na cabeça de vocês hoje, né? Literalmente plantar, né? É que é até possível uma cenoura fazer tudo isso que eu falei para vocês e acabar apodrecendo, ou secando, ou morrendo, porque não existe uma fórmula. Não existe um segredo que basta para conectar a tua integridade e a tua felicidade. Não existe um segredo que baste para você ser feliz. Ser integral, seguir a tua integridade com tudo isso que eu disse hoje para vocês, não é garantia de que você vai ser feliz. Mas uma coisa eu posso te garantir, que vai ser impossível você ser feliz se você não for atrás dessa integridade. Se você não for exatamente dentro da tua realidade, dentro das tuas possibilidades, dentro do que você escolheu ser, dentro do que você escolher ser, se você não for íntegro, integral com você mesmo, se você não for inteiro dentro da tua moral, dentro dos teus valores. Ser integral, ter essa integridade, seguir essa integridade é base do que você vai ser. Cuide disso com carinho, cuide disso com atenção, que o resto faz parte do acordo, faz parte da negociação que você faz com o mundo, com as pessoas que estão à tua volta. Né? Então, seja você mesmo, tenha valores fortes, tenha princípios éticos e morais, mas ajuste isso ao mundo que está à tua volta. Então não existe fórmula, não existe uma definição certa de felicidade. Não é nem a do estoico, não é nem a de Kant, não é de John Locke, não é de Ortega y Gasset. Não existe fórmula. E a definição a gente encontra em cada um de nós. Mas esse caminho eu posso te garantir que é o primeiro passo para você encontrar a tua própria definição de felicidade. E é essa busca que precisa acontecer. É essa busca que você encontra com autoconhecimento, se dedicando às coisas da sua vida, aperfeiçoando os seus relacionamentos, buscando amar a realidade que está em volta de você. Tem outro vídeo que a gente fala sobre isso, né? Não é sobre fazer o que ama. A vida às vezes vai entregar coisas que você não quer fazer. E você precisa amar o que faz, que é diferente do fazer o que ama. Então, esse era o recado de hoje. Não existe fórmula, não existe o caminho certo, mas você precisa começar pela sua integridade. Você precisa começar por quem você é. Tá joia? Deixa eu encerrar aqui a live no Instagram, porque aqui nós temos ainda um. E eu vou parar de gravar agora, porque senão isso fica no nosso